Lula. Estamos no meio da carta sagrada de número 12, da quarta sessão do Tânia. E a partir de agora, o Alter Rebbe vai nos explicar, em continuação aquilo que ele trouxe no início da carta, o versículo que ele mencionou. A partir de agora, ele vai nos explicar a diferença de Maaseh Tzedakah, entre o ato da Tzedakah, como é chamado no versículo, e Avodat Tzedakah, e o serviço de Tzedakah, que também é mencionado no versículo, aquilo que nós perguntamos no início, qual a diferença entre um e outro, um versículo que consta em Isaías 32, Ve'haya Maaseh Tzedakah Shalom, quando ele nos fala que o resultado, a decorrência, a recompensa do ato da Tzedakah será a paz, e ele nos explicou de forma prolongada o que significa paz, tanto nas esferas superiores, como também na esfera inferior e dentro do ser humano. Depois o versículo continua dizendo que a Avodat Tzedakah, existe o serviço da Tzedakah, e para esse serviço de Tzedakah a recompensa será a serenidade, segurança e para sempre. Porém, antes de prosseguirmos, é necessário entender qual a diferença entre Maaseh Tzedakah, o ato de Tzedakah, em relação a Avodat Tzedakah, ao serviço de Tzedakah, o que representa um e o que significa outro, e por que os seus efeitos, as consequências decorrentes de um e de outro são distintas. Então, ele nos explica, Vehine Modad Zot, nos diz, é conhecido, é bem conhecido de todos, aquilo que afirmam os nossos sábios, isso consta no Talmud, Sheisrael betivam hem rachmanim vegomlei chassadim. Afirmam os nossos sábios que o povo de Israel, por natureza, os Yehudim, eles são misericordiosos e praticantes de bondades. Nos fala que isso é, o Talmud nos diz, assim afirmam os nossos sábios, que isso é uma natureza intrínseca de Bnei Israel, dos filhos de Israel, que por natureza são misericordiosos e piedosos, por natureza gostam de praticar bondades, praticam bondades na prática. E ele nos fala, ele nos explica qual a razão disso. Mipnei heyot nafshoteihem nimshachot mimidotav yitbarach, uma vez que as almas judaicas são derivadas, foram atraídas e desencadeadas dos atributos divinos superiores. Ou seja, as almas são derivadas e são processadas pelos atributos de Deus. E nós já vimos anteriormente nessa mesma carta que nos atributos de Deus acaba prevalecendo o lado de bondade através da intervenção de Tiferet, Rachamim, misericórdia. Isso faz pender a balança mais para o lado de bondade. Então, uma vez que as almas judaicas são oriundas, elas são derivadas dos atributos de Deus. E nesses atributos nós vimos que prevalece e predomina o lado de bondade. Yod nafshotehem nimshachot mimidotav yitbarach asher hachesed gover bahem al midat adin, ou seja, aqui nos atributos divinos a bondade prevalece sobre o atributo de justiça, de gvurá, de severidade e rigor, que causa o tzimtzum, que causa a condensação e limitação da energia divina. Mas na prática nós vimos que o que acaba acontecendo nos atributos divinos é que prevalece Midat HaChesed, o atributo de bondade. O Kumoshikatuv, assim como consta no versículo, assim como diz o Pasuk, Gavar Chasdo Al Yereav, um versículo no Teilim, Salmo 103, que o seu Chesed, o Chesed divino, o Chesed de Deus, prevalece sobre aqueles que o temem. E ele nos vai dizer mais adiante o significado mais místico e profundo desse versículo. Shelachei nikreta neshama, por isso também a alma é chamada de Bat Kohen, a filha de Kohen, filha de sacerdote, como Shkatu Bezor HaKadosh, conforme dito e explicado no sagrado Zohar. Então ele nos diz
Nós já vimos anteriormente como nos atributos de Deus acaba predominando, acaba prevalecendo o atributo de Chesed, acima sobre o atributo de Din, de Gvurá, de juízo ou severidade. Então o Chesed ele prevalece. Isso ele nos fala, está relacionado com um versículo nos Salmos que fala Gavar Chasdo, a bondade divina, ela prevaleceu al Yereav. Literalmente o sentido do versículo fala que a bondade divina ela recai e vem de forma intensa, fortalecida sobre aqueles que o temem, que temem a Deus aqui nesse mundo. Mas aqui ele nos fala que no sentido mais profundo do versículo, no aspecto místico, que ele está querendo nos dizer que Gavar Chasdo, existe uma predominância do atributo de bondade al Yereav sobre aqueles que temem. Isso está vinculado ao atributo de Gevurah, de rigor, de severidade, uma vez que o Chesed, bondade, é a fonte do amor, enquanto que Gevurah, rigor, severidade, é a fonte do temor. E aqui nos fala o versículo que, se tratando de Deus, Gavar Chasdo, nos atributos divinos, Gavar se fortaleceu e prevaleceu Chasdo, a sua bondade, o atributo de Chesed, al Yereav, acima e mais do que aqueles que o temem, ou seja, mais do que o atributo de temor. Aqueles que temem a Deus, eles obtêm essa força do atributo de Gevurah, de rigor e temor, mas aqui ele nos fala, Gavar Chasdo al Yereav, que a bondade divina prevalece sobre o temor, sobre o atributo de Gevurah, de severidade e rigor. E uma vez que a alma é derivada dos atributos divinos, por isso também na alma de Israel nós encontramos uma predominância de bondade, nós encontramos uma manifestação mais forte de misericórdia. Por isso, por natureza, Yehudim são misericordiosos e praticam bondade. Isso também ele nos diz o significado do que diz o Zohar, que a alma judaica é chamada de Bat Cohen, filha do Cohen, porque é sabido que o Cohen, o sacerdote, ele é chamado de Ish HaChesed, o homem da bondade, Tumecha Veurecha Leish Hasidecha. Nós temos várias menções na Torá que o Cohen está associado a Chesed, a bondade, Levarechet Amo Israel Be'ahavá, ele abençoa o povo de Israel com amor, que amor é uma expressão da bondade. A alma é chamada de Bat Cohen. O que significa filha de Cohen? Ou seja, que a alma é derivada dos atributos de Deus, nos quais o que predomina e prevalece é o atributo de bondade. Por isso as almas de Israel têm essa característica inata de misericórdia e prática de bondade. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz: Beinei atzdaka nimshechet mibchina zu, a prática de tzedakah, a prática de caridade, que é derivada desse aspecto espiritual da alma, ou seja, quando o Yehudi dá vazão a essa característica inata própria que ele possui, de ser misericordioso e de praticar bondade. Então a tzedakah, a caridade que ele dá como expressão da sua natureza, como algo espontâneo que flui, porque essa é a sua natureza, isso nikret, isso é chamado no versículo Beshem Maaseh Atzdaka, isso é chamado, rotulado no versículo de ato da tzedakah, um ato de caridade, a ação caridosa. Por que leva o nome de ato e ação? Que Shem Maaseh, porque esse termo, esse nome ato, nofel al davar, shekvar nessa, isso se aplica sobre algo que já existe, que já foi feito, um ato que vem sendo feito, algo que já está ativado. Então ele nos diz que o termo Maaseh, em hebraico, que aqui nós traduzimos como ato ou ação, ele se aplica em hebraico sobre algo que já foi feito ou já vem sendo feito, ou shenase tamid mimeile, ou algo que é feito por si só, algo que acontece, que é um fato, isso é feito, algo que se realiza como que automaticamente
ou naturalmente, e algo que está presente de forma habitual, constantemente, algo, isso se aplica a algo que já foi feito ou está sendo feito constantemente, de forma natural, de forma espontânea, e portanto isso se faz presente e existe de forma regular e constante. A mesma coisa aqui no caso da tzedakah ve'afkan, quando se trata de prática de caridade. Como nós dissemos, uma vez que os Yehudim têm por natureza intrínseca essa característica de misericórdia, essa tendência para a prática de bondade, portanto, Harei midat chesed ve'rachmanut utbe'a benefashot kol beit Israel mikvar. Na realidade, esse atributo, essa característica de bondade e de misericórdia é algo que já está inculcado, enraizado nas almas de toda a casa de Israel. Ou seja, todas as almas judaicas já possuem isso. Não é algo que a pessoa teve que se esforçar, teve que cultivar, teve que criar esse sentimento. Não. Graças a Deus, as almas já são dotadas de forma natural dessa característica, já possuem essa característica de bondade, essa tendência de misericórdia. Isso é algo que faz parte da sua natureza, presente nas almas de todo Bnei Israel. Me'et briutam ve'ishtalshelutam midotav yitbarach, desde o momento que elas foram criadas. As almas de Israel, desde o momento que elas se derivaram, foram extraídas e descenderam a esse plano, se desencadearam a partir dos atributos de Deus. Ou seja, as almas são processadas e elas chegam a esse mundo passando ou se derivando, sendo extraídas dos atributos divinos, como nós mencionamos. Sim, como diz o versículo Vayipach be'apav nishmat chaim, nos fala o versículo no Gênesis que ele, Deus, soprou o alento da vida, a alma da vida em suas narinas, nas narinas do ser humano. E assim como nós falamos também nas nossas rezas, que Deus soprou a alma dentro de mim. É conhecido o que diz o Zohar, o man de nafach mitoche nafach, aquele que sopra. O sopro é algo que vem do âmago, do interior, do fundo, diferente da fala, que é mais superficial, mais externa. O sopro é o fôlego que vem do íntimo, do âmago, do interior. Da mesma maneira se diz que essa diferença da origem da alma em relação às outras criaturas, enquanto as outras criaturas e seres surgiram, foram originados, foram criados a partir da palavra divina, que isso é uma expressão mais superficial da divindade. Em contraste a isso, as almas, elas são derivadas do sopro divino, ou seja, isso representa, isso significa que elas vêm da profundidade da essência de Deus, elas vêm de uma parte mais interna da divindade, do âmago da divindade. Portanto, assim como Deus, ele age através dos atributos das Sefirot, e nesses atributos os que predominam são de bondade e de misericórdia. Isso nós vemos na atuação constante de Deus no mundo, no universo, assim como está escrito, como falamos na nossa liturgia, Vegam bechol yom vayom, que a todo dia, a cada dia, mechadesh maaseh bereshit, Deus renova o ato da criação. Ou seja, a criação não foi um ato único há 5.700 e poucos anos atrás, mas a criação é renovada a cada dia. Inclusive na nossa liturgia a gente diz Amechadesh betuvo maaseh bereshit, que Deus, na sua bondade, ele renova todos os dias a criação, e como está escrito também, Vechadashim labekarim rabai munatecha, também nós falamos em respeito às almas aqui embaixo, que elas são renovadas a cada manhã, que quando nós nos despertamos, quando acordamos, então existe uma renovação da nossa vida, da nossa existência. Portanto, o que ele está querendo nos expressar aqui é que a palavra maaseh,
O significado do termo Maaseh, ato, isso se refere ao ato contínuo de criação realizado por Deus, ao ato divino de dar vida, existência à nossa alma, de soprar dentro de nós, por assim chamar, por assim dizer, o alento, o sopro da vida. E esse é um processo constante, não foi um processo único só na hora do Gênesis, da criação ou do nosso nascimento, mas isso é um processo constante que ocorre todos os dias, assim como a alma se renova a cada dia, etc. E isso acontece com todos os traços característicos derivados dos atributos divinos que estão presentes todos os dias na criação, em cada um de nós, nas nossas almas, e portanto as almas de Israel que são derivadas dos atributos de Deus, de alma, a predominância, a bondade e a misericórdia. Por isso faz com que por natureza nós sejamos bondosos e misericordiosos. Quando nós damos tzedakah simplesmente porque estamos dando vazão à nossa natureza, ou seja, isso não exige um esforço demasiado da nossa parte, isso não exige uma transformação na nossa mentalidade, no nosso jeito de ser. Nós damos tzedakah porque essa é a nossa natureza, porque nós gostamos de fazer isso, porque nós nos identificamos com isso. Então essa tzedakah que é derivada da natureza do Yehudi, dessa natureza que possui o Yehudi, que ele é misericordioso e gosta de praticar bondade, isso é chamado no versículo de Maaseh Tzedakah, do ato da Tzedakah, ou seja, isso é um ato contínuo, assim como o ato de Deus de criar o mundo, o ato de Deus de renovar a criação e de manter o mundo existente, que esse é um ato contínuo. Da mesma maneira, nós chamamos essa ação espontânea da pessoa de ato de tzedakah. Isso não envolve da parte dela um trabalho, um serviço. A pessoa não teve que se esforçar, que se empenhar, que criar algo novo. A pessoa não teve que trabalhar a pessoa não teve que trabalhar sobre si, não teve que enfrentar um conflito interno para dar aquela tzedakah. Isso não requereu dela nenhum esforço, nenhum empenho. Ela só teve que trazer à tona, revelar aquela característica inata que ela já possui. Portanto, isso é chamado de Maaseh Tzedakah. Isso é chamado e considerado um ato, talvez assim dizendo, apenas um ato de tzedakah, porque essa expressão, como nós falamos, se aplica a algo que é um ato contínuo, algo que já está lá, que já foi feito, um feito contínuo. Assim também a pessoa já está feito dentro dela esse sentimento de misericórdia, de bondade, etc. Então isso se tornou algo comum dentro dela, porque faz parte da sua natureza, como nós falamos, da natureza de todo Yehudi, que é misericordioso. Isso é algo que já está feito, ele não precisou fazer, não precisou produzir ou realizar. Isso é algo constante que está sempre presente dentro do Yehudi. Então ele nos diz, uma vez que isso não necessita de algo novo, inédito, de algo que precisa ser criado, etc., isso é uma manifestação espontânea e natural. Isso é o ato da tzedakah. Achlashon avodah. Porém, quando o versículo se refere ao trabalho e serviço da tzedakah, trabalho e serviço envolve empenho, esforço. Isso não é algo apenas espontâneo ou natural. O conceito de trabalho ou de serviço eino nofel el al davar she'adam oseh bigiat tzumah. Isso só se aplica sobre algo que a pessoa realiza com um empenho extremo, com um esforço muito grande. Daí se chama isso de trabalho, de empenho, de serviço. Ou seja, a pessoa está realizando um serviço, um trabalho, quando ele está se empenhando, quando isso exige da pessoa, inclusive neged teva nafsho, ele atuar até de forma contrária à natureza da sua alma. Talvez a pessoa preferiria estar numa zona de conforto, talvez a pessoa preferisse estar acomodada, preferisse estar agindo
onde ela se sente à vontade ou somente de acordo com o seu hábito, etc. Mas aqui, quando a pessoa tem que fazer algo diferente, algo inédito, algo que ela não está acostumada, algo que está acima dos seus padrões, então isso é um desafio, isso exige por parte da pessoa esforço e empenho. Isso não é algo natural e espontâneo, isso às vezes exige muito empenho para ele quebrar a barreira da sua natureza, dos seus hábitos. Aqui, nesse caso, nesse caso, nessa situação, quando a pessoa dá uma tzedakah, mas aqui se trata de uma tzedakah especial, de uma tzedakah adicional, de um valor de tzedakah que para ele, de forma convencional ou natural, é um valor muito grande, talvez até fosse um valor impensável, é um valor que está acima dos seus padrões, que foge, escapa à sua natureza. Ele nem pensaria nisso. Porém, quando a pessoa realiza o trabalho da tzedakah, o serviço da tzedakah, ou seja, ele tem que trabalhar sobre si, ele está aqui como um servente a Deus e não só dando vazão à sua própria natureza de misericordioso, de bondoso, mas aqui, no caso, ele tem que até anular a sua natureza. Aqui, nesse caso, nessa tzedakah grandiosa, ele está anulando a sua natureza e a sua vontade. Sua vontade era de dar menos ou bem menos do que aquilo que ele está dando agora. A sua vontade era reter e ficar com isso para si, para o seu bel prazer, para a sua realização pessoal. Mas quando a pessoa anula a sua natureza e anula a sua vontade, por que ele está fazendo isso? Mipnei Ratzon Elyon Baruch Hu, está anulando a sua natureza e vontade diante da vontade suprema de Deus. Seja, por mais que essa é a sua vontade de reter e segurar isso para si, mas mesmo assim ele se supera, ele dá mais do que gostaria, mais do que a sua natureza lhe ordena dar, ele dá mais de si, não de forma espontânea. Isso para ele é um trabalho árduo, é um serviço que ele tem que fazer, e ele faz isso pela vontade de Deus. Isso se aplica não somente na tzedakah, mas também em outras mitzvot. Quando a pessoa se supera, faz mais do que o seu hábito, mais do que o seu costume, mais do que a sua natureza, como por exemplo, por exemplo, quando a pessoa se esforça no estudo da Torá, ou na reza, na oração. Em outras palavras, talvez uma pessoa, ele estuda a Torá, ele gosta de estudar a Torá, ele é capaz de estudar a Torá 1 hora por dia, 2 horas por dia. Porém, quando essa pessoa estuda não só 1 hora, mas 1h05, 1h10 minutos, ou em vez de 2 horas, 2h30, nesses momentos a pessoa, para essa meia hora adicional, mesmo esses 5 minutos a mais, a pessoa teve que se esforçar, teve que se empenhar, porque isso está acima do seu padrão habitual. Por mais que ele goste e está acostumado, mas até um certo limite. Mas enquanto a pessoa faz apenas aquilo que ela gosta, aquilo que ela se sente confortável, aquilo que ela está acostumada, isso ainda não é chamado serviço a Deus, isso ainda não é considerado trabalho. Talvez ela está fazendo apenas o que ela gosta, o que ela aprecia, o que é agradável e confortável para ela. Quando começa a ser considerado trabalho e serviço, quando isso exige esforço e empenho da pessoa, quando a pessoa tem que superar os seus limites e transcender a sua natureza, como por exemplo se esforçando no estudo da Torá, ou na tefilá, ou na reza, na oração. Talvez uma pessoa que sempre reza, mas quando ele procura se esforçar numa concentração adicional, com uma devoção mais especial e caprichada, etc. Como se diz que essas coisas devem envolver a pessoa ad mitsui nefesh, de forma tal a ponto de compelir a alma, ou seja, que a pessoa esgota até ele exaurir as forças da sua alma. Não fazer. Talvez ele já estuda, porque ele gosta de estudar. Talvez ele já reza, porque ele gosta ou sente a necessidade de rezar. Mas quando a pessoa se esforça bem mais do que isso que está dentro dos padrões da sua vontade, do seu hábito, da sua natureza, isso requer empenho da parte dela, isso requer ele quebrar paradigmas, quebrar com as normas
normas da sua natureza, os seus padrões convencionais. E quando a pessoa vai procurar esgotar e exaurir o potencial da sua alma, não apenas aquilo que lhe deixa na zona do conforto, o mesmo se aplica também, assim como ele falou na Torá e na Tefilá e na oração, isso se aplica também bemitzvat tzedakah, em relação ao cumprimento da mitzvah de caridade, que isso significa, traduzindo em palavras claras e práticas, liten harbe yoter mitev arachmanuto uretzono, isso significa a pessoa dar e dar mais, e muito mais, bastante mais, muito mais do que a sua natureza lhe impele, muito mais do que a sua natureza de misericordioso o faz doar, muito mais do que a sua vontade determina que ele deveria dar. Quando a pessoa supera sua vontade, sua natureza, etc., e dá mais e muito mais, então isso exige por parte dela trabalho e esforço. Isso sim é considerado serviço. O Moshe Amru Raboteinu Zal, como disseram os nossos sábios de abençoada memória al Pasuk, sobre o versículo da Torá que fala sobre doação ao pobre, naton titen lo, você dará e voltará a dar ao pobre. Então os nossos sábios observam por que o verbo dar, doar é repetido aqui duas vezes no versículo, naton titen, você dará e tornará a dar e voltará a dar, afilo mea peamim. Os nossos sábios dizem que o versículo vem nos ensinar, não pense porque você deu uma vez, que com isso você já cumpriu sua obrigação, você já desincumbiu aquilo que precisava fazer. Ele diz não, o versículo repete o verbo dar e doar para dizer, mesmo que você já deu, volte a dar, torne a dar mais uma vez, e não só mais uma vez, nem que seja até 100 vezes, dê, e dê mais, e volte a dar, e etc. Não é porque você fez tzedakah ontem que hoje você vai deixar de fazer, e assim por diante. Naton titen, dê e volte a dar, de uma forma ilimitada. Ou seja, aqui nós vemos que os nossos sábios indicam que a tzedakah também tem que ser feita como um trabalho, um serviço, não só na medida que a nossa natureza, nossa vontade determina, mas muito mais que isso, fazer de uma forma muito mais intensa, rompendo nossa natureza, nossos hábitos, e dando bem mais. E a partir de então, essa tzedakah é chamada de serviço da tzedakah. Isso é considerado um trabalho, nós temos que trabalhar sobre si para superar nossa natureza e dar muito mais do que a nossa vontade e natureza espontânea determina.